Noite a todos. Podem se sentar, fiquem à vontade, tá? Primeiramente, eu gostaria de dar alguns avisos e também agradecer novamente a oportunidade, tá? Agradecer também pelos louvores lindos que aqui foram cantados, que Deus continue abençoando o dom de cada um de vocês, tá? Uma coisa interessante é que assim, a gente aqui como liderança, a gente sempre coloca a liderança para estar na frente como última opção. Então, raramente você vai ver André aqui pregando, Estelita, Paulo, eu. Porque a gente sempre coloca a gente como última opção, é o step. Hoje o mensageiro é para ser o pastor Andrade, infelizmente ele está doente e não pôde estar aqui conosco esta noite, tá. Então peço também que estejam orando por ele, orando pela recuperação dele, que ele volte, né, às suas atividades comuns em breve, né, e com bastante ali vigor e com muita saúde, tá. Para a gente começar a meditação desta noite, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Jeremias, capítulo 17, e a gente vai refletir a respeito do contexto e a respeito do que Jeremias quer nos ensinar nas suas advertências, tá? Jeremias 17. Também não gostaria, melhor, também gostaria de desejar que sejam muito bem-vindos os visitantes desta noite, tá? Sintam-se acolhidos aqui na Igreja Adventista de Jardim Ouro Branco. Se tiverem qualquer dúvida, podem estar perguntando aos membros, aos diáconos e diáconas, tá? Para que possam estar te auxiliando quais são os horários de culto, onde fica o bebedouro, o banheiro, tá? Sintam-se à vontade, ok? Jeremias, capítulo 17. Amém? Vamos orar. Grandioso Deus, amado Pai, te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui em tua casa para louvarmos e agradecermos teu santo nome. Te pedimos, Senhor, que o teu Santo Espírito venha nos preencher, venha nos usar e que possamos, Senhor, prestar um culto de adoração a ti. Te pedimos também, Senhor, que venha perdoar os nossos pecados e que nos proteja, Pai, nessa semana que está se iniciando. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Jeremias, capítulo 17, versículo do 1 ao 10. A gente vai dividir esses versículos em algumas partes, tá? E a gente vai estudando a respeito do contexto e a respeito de quais lições nós podemos tirar desses versículos. Jeremias, capítulo 17, versículo 1 diz o seguinte: O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Os seus filhos se lembram dos seus altares e dos postes da deusa Aserá, junto às árvores frondosas, sobre as colinas elevadas. E nos montes do campo darei os seus bens e todos os seus tesouros como despojo, e farei o mesmo com os seus lugares altos, por causa do pecado, em todos os seus territórios. Você terá de abandonar a herança que lhe dei. Farei com que você sirva os seus inimigos numa terra que você não conhece, porque o fogo que você acendeu na minha ira queimará para sempre. Isso aqui é uma advertência de um tamanho absurdo. Imagina você receber uma mensagem dessa forma: a herança que você recebeu, tudo que você tem, será dado aos seus inimigos, os seus inimigos vão tomar como posse, e uma ira que se acende não deixará de queimar por causa do seu pecado. Esse texto aqui de Jeremias se refere ao povo que estava cada vez mais se distanciando de Deus. E o profeta Jeremias, ele surge justamente num contexto como esse, um contexto de idolatria, onde o povo de Deus, que caminhou pelo deserto, que foi guardado ali durante tanto tempo, estava cada vez mais se aprofundando em idolatria atrás de idolatria. E aqui no versículo é interessante que ele faz um destaque de como isso está gravado. No versículo 1 diz, né, que o ponteiro de ferro com a ponta ali de diamante grava essas coisas nas tábuas do coração. Basicamente dizendo, todo esse pecado, toda essa idolatria você está gravando
nas tábuas do seu coração. Você está gravando isso na sua essência. Imagina isso. No versículo 2 diz: seus filhos se lembram dos seus altares. Isso mostra como essa idolatria persistente, esse costume, ele pode transcender por gerações. Então, não apenas o pecado dos pais ou dos avós, isso vai se transferindo no costume, na forma de cultuar, em quem você cultua, a sua adoração, isso vai se transferindo para as próximas gerações. Isso é uma advertência que Jeremias está dando. Olha, a lei errada que você está guardando no seu coração, gravando nas tábuas do seu coração, você está passando também para os seus filhos, e eles se lembram. E aí no versículo 3 e 4 a gente tem a consequência disso, né? O versículo 3 diz: o monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei como presa, como também os teus altos por causa do pecado em todos os teus territórios. É uma mensagem que está dizendo, por conta do que você grava no seu coração, por conta da distância que você está tendo de mim, o Senhor, isso irá acontecer com você. Isso irá acontecer com este povo de Deus, o povo que Deus separou, mas mesmo assim um povo que se distanciou, né? Nos primeiros capítulos de Jeremias tem alguns versículos bem fortes, inclusive a gente vai ler posteriormente, que mostra como é algo que você fica se sentindo ali, como é que esse povo consegue agir dessa forma, sabe? Uma forma tão decepcionante, né? E a gente pode refletir através das decisões que tomamos na nossa vida. Quando a gente decepciona nosso pai, nossa mãe. Eu lembro de uma vez que eu saí para um aniversário e aí minha mãe estava em casa e eu avisei que eu iria para o aniversário, só que eu não avisei quando eu iria voltar. Acabou que o tempo passando, a conversa rolando, eu passei a noite inteira fora e não avisei para minha mãe. No dia posterior, ainda passei na padaria, comprei pão, fui para casa todo feliz, mas a minha mãe estava com um rosto de decepção, porque eu havia me distanciado dela e eu havia, né, deixado ali de avisá-la onde eu estava. Um rosto de decepção. Eu imagino que seja a mesma sensação de Deus através do seu povo, uma sensação de decepção, de um povo que foi guardado, protegido, ali um povo que teve de tudo, mesmo diante de aflições, e, no final das contas, se distanciou. Abandonou o Deus a quem deveria servir. Isso aqui é uma mensagem também para nós. Quando a gente pega e abandona a Deus, achando que não precisamos mais dele porque atravessamos o deserto da nossa vida. Achando que quando estávamos ali financeiramente um pouco mais abalados ou na saúde mais abalada, era somente naquele momento que precisávamos do Senhor. E aí depois que passamos por isso, não precisamos mais. Achamos que quando a gente novamente se torna doente, ou novamente ali as finanças começam a apertar, a gente começa a fingir que somos o povo de Deus e a clamar. Mas será que esse clamor é verdadeiro? Será que esse clamor é um clamor de arrependimento? Ou será somente um clamor de um filho que gostava dos presentes do pai? E aí finge novamente ser obediente para depois deixar de obedecer. Que perigo. Jeremias surge nesse contexto. E ele tem como objetivo trazer essa mensagem ao povo e convidar o povo ao arrependimento, sincero e genuíno, antes que essas consequências batessem na porta. O que acontece é que, infelizmente, isso não espalhou para todos. Infelizmente, eu acredito que pelo menos alguns tenham sim olhado essas mensagens e se arrependido. Meu Deus, o quanto eu estou errando. Mas a gente sabe que a maioria não. Mesma forma nos dias de hoje. Ouvimos repetidamente o arrependimento, o convite ao arrependimento e permanecemos no erro. Permanecemos fingindo estarmos ungidos, fingindo estarmos sendo usados, fingindo ali, colocando uma máscara, sendo que por dentro a gente não louva a Deus de verdade. Nós também fazemos isso. Julgamos muito o povo de Israel, julgamos muito as histórias da Bíblia, mas no final das contas nós também fazemos isso, né? Infelizmente nós também fazemos isso. E aí o contexto de Jeremias é esse. Ele é convidado a
conseguir ali, né, mostrar essa mensagem e tentar ali, convidar o povo ao arrependimento, né? Versículo 1, como eu falei, uma pedra afiada colocada no ferro ali com uma gravura no metal, gravando ali nas tábuas que seria o coração, mostrando que isso estava começando a entrar na essência daquele povo. No versículo 2, que isso vai transpor entre as gerações, isso vai passar culturalmente adiante, o que é algo muito ruim. Versículo 3 traz uma alusão aos despojos que os babilônios invasores de Jerusalém, especialmente do templo. Faz uma referência, inclusive, a 2 Reis 24, 10 a 16. E o versículo 4, rendição da herança de Judá aos caldeus, né? Deixar a terra ali de ser cultivada. Então, esses 4 versículos eles trazem esses 4 pontos interessantes. O povo gravando coisas ruins ao coração, o povo passando isso de geração para geração e a consequência que iria acontecer com esse povo. O mesmo povo que Deus guardou, protegeu e proveu de tudo quanto necessário para ser liberto da escravidão no Egito, para passar pelo deserto, esse mesmo povo se distanciava cada vez mais. Esse foi até o versículo 4. No versículo 5 diz o seguinte: assim diz o Senhor, maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço, e cujo coração se desvia do Senhor. Porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço. Esse versículo aqui, inclusive, ele é muito tirado de contexto. As pessoas colocam somente o maldito aquele que confia no homem. E faz com que, ele não pode confiar no próximo. Você não pode confiar no semelhante, na pessoa que está ao seu redor. Mas esquece do que vem logo em seguida, que faz da carne mortal o seu braço, que coloca o homem numa posição que somente pertence a Deus, que funda, né, ali os pilares da sua casa, os pilares da sua vida em coisas terrenas, coisas que são passageiras. Isso aqui faz uma referência a como o povo ali escolhido por Deus naquela época estava reagindo, fazendo alianças com povos ali de outras regiões, povos que não tinham ligação com Deus, povos que Deus havia ordenado para que eles não se misturassem. Maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço. Maldito é aquele que colocam coisas terrenas no lugar que somente pertence a Deus. E que coisas são essas? Às vezes a gente se pega confiando muito mais no emprego que a gente conquistou do que no Deus que nos concedeu aquele emprego. A gente confia muito mais no nome familiar que a gente tem do que em toda uma geração de pessoas que lutaram para ter aquele nome ungidas por Deus. A gente confia muito mais numa saúde que pode ser passageira e é passageira do que no Deus que concede a saúde e que nos acorda a cada dia. A gente confia muito mais numa conta bancária recheada do que naquele que provê todas as finanças na nossa vida. Infelizmente, a gente confia muito mais em números, em status, em nome, do que no Deus que nos provê a vida. A gente funda a nossa casa, a gente funda a nossa vida com coisas que são passageiras, pilares que facilmente podem ser destruídos. A saúde, rapidamente, não precisa nem necessariamente ser em uma doença, mas em um acidente, pode se esvair. As finanças, rapidamente, em um prejuízo do acidente, pode se esvair. E por conta agora do acidente que você sofreu, de estar sem dinheiro para se recuperar, você perde o emprego que você tanto confiava. E agora? Os pilares da sua vida se foram. O que está sustentando agora? O que está te sustentando diariamente? O que é que te faz levantar? O que é que te faz respirar? Se não é nosso Deus, o que seria? Se não é nosso Deus, o que é que nos faz cada dia ressuscitar? Eu vi uma pessoa dizendo que todos os dias, quando a gente dorme e acorda, é Deus que nos ressuscita. Porque no estado de sono, você não
Você não tem noção nenhuma do que está acontecendo. Às vezes você sonha alguma coisa, não entende o sonho que está acontecendo, seu corpo ele continua respirando, pouco, mas continua, seu coração continua batendo, tudo de forma inconsciente. Mas você está completamente vulnerável. E mesmo assim, a gente acorda todos os dias. Quem é que nos levanta? Se não é o nosso Deus. Mas novamente, a gente coloca coisas terrenas em posições, uma posição que somente a Deus pertence. Faz da carne mortal, que é algo que pode morrer, que pode degradar, que não tem força, como um pilar da nossa vida. Que perigo é isso? E aí alguns textos que eu gostaria de mostrar aqui agora para vocês, irmãos, que faz referência também a essa situação do povo de Deus, tá lá em Jeremias 2. Vamos voltar um pouquinho e a gente vai ler também esses versículos. Jeremias capítulo 2, versículo 11, do 11 ao 13, que mostra como um povo que tem tudo, um povo que recebe de tudo, e esse povo não entenda somente o povo aqui dessa época, mas entenda também a mim e a você, um povo que recebe diariamente uma oportunidade de se entregar a Cristo, um povo que se distancia. Jeremias capítulo 2, versículo 11 a 13 diz o seguinte: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, mesmo que não fosse deuses de verdade, mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem proveito algum. Fiquem espantados com isto, ó céus, fiquem horrorizados e cheios de espanto, diz o Senhor. Porque o meu povo cometeu dois males. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas, cisternas rachadas que não retêm as águas. Um povo escolhido por Deus, a quem teve o privilégio de receber a mensagem, nós também temos o privilégio de receber a mensagem. Mas que diariamente trocamos o nosso Deus por deuses que não fazem sentido, por deuses esculpidos ali em metal, em madeira, em ações. Trocamos o nosso Deus por isso, por ações, por momentos, por escolhas vãs. E aqui nessa mensagem, o Senhor ele faz essa referência. Nem os outros povos não trocavam seus deuses, por mais que fossem deuses falsos. Nem os outros povos, eles continuavam sendo fiéis, mesmo fiéis a algo que não faria diferença alguma, mas eles eram fiéis. Mas o meu povo resolveu trocar a glória que tinha, o poder que tinha, por coisas vãs. Meu povo escolheu fazer isso. Meu povo escolheu, cometeu dois males, como diz aqui no versículo 13. Abandonaram primeiramente a fonte, desligaram, se desconectaram da fonte, e em seguida pega e cava cisternas, procurando colocar alguma coisa no lugar da fonte que tinha antes. Será que a gente não faz a mesma coisa? A gente se desconecta de Cristo e aí busca no mundo coisas para suprir, como se fosse conseguir alguma coisa suprir o amor de Deus. Busca no mundo coisas para poder colocar no lugar, encaixar, mas no nosso coração tem um vazio que somente é preenchido por Cristo. Nenhuma outra coisa do mundo pode preencher o vazio do nosso coração, senão o amor de Deus. Não há cisterna que possa ser cavada. Não há nada que possa preencher o nosso coração como Deus preenche. Irmãos, a gente não pode nunca seguir como esse povo foi nesse sentido. De se desconectar e de buscar coisas para colocar no lugar. Não, a gente não pode se desconectar. Cristo, quando estamos conectados a Cristo, por mais que passamos por muita coisa ruim, a gente sabe que a gente vai conseguir atravessar. E mesmo que a gente não consiga atravessar, a gente sabe que iremos morrer tendo a certeza de uma coisa: de que Ele está ao nosso lado. E aí no versículo agora, mesmo capítulo, tá? No versículo 20, diz o seguinte: porque há muito tempo quebrei o seu jugo e rompi as ataduras que prendiam. Mas você disse: não quero te servir. Pois em todos os montes altos e debaixo de todas as árvores frondosas, você se deitava e se prostituía.
É Deus falando: olha, eu peguei você, te tirei do fim do mundo, te tirei das piores situações possíveis e te pedi uma coisa, que me obedecesse. Mas você olhou para mim e disse: eu não quero te servir. Quão ingratos nós somos. Eu imagino que Deus olhe para a gente quando a gente comete um erro e a gente persiste nesse erro, como uma mãe olha para o seu filho após o seu filho cometer um crime. É uma pergunta: por que você fez isso? Mas não uma pergunta, uma afirmação de julgamento, mas uma afirmação de tristeza. Por que você fez isso, meu filho? Eu não te provei tudo. Te eduquei durante tanto tempo, coloquei comida na mesa, arrumei sua cama. Por que você fez isso? Às vezes o filho olha para a mãe com um olhar arrependido, mas às vezes o filho olha para a mãe com um olhar de: eu não ligo. Eu não ligo. Que perigo é a gente olhar com esse olhar de eu não ligo. Porque a mãe, nessa analogia que é Deus, continua provendo, continua se preocupando. Mas a gente às vezes olha com um olhar de não ligo. Que a gente possa olhar com um olhar de arrependimento. Olhar de: mãe, eu errei. Mãe, eu sei que eu tenho que pagar pelos pecados que cometi. Mas a gente tem um Deus, uma mãe, que troca de lugar conosco. Que fala: não, filho, eu vou sofrer a pena no seu lugar. Mas lembre-se, maldito é aquele homem que firma a sua vida, os pilares da sua essência, em um braço mortal, em pilares que facilmente são destruídos. Maldito é este homem. Não sejamos este homem. Porque como vemos aqui no texto, esse povo, mesmo diante, podendo contemplá-lo de uma forma muito mais visual, permaneceu falando: eu não ligo, eu não quero te servir. E aí quando as coisas apertam, finge, e aí depois se distancia novamente. Versículo 22 diz o seguinte: mesmo que você se lave com salitre e use muito sabão, a mancha da sua iniquidade continua diante de mim, diz o Senhor Deus. Você sozinho não pode se limpar. Você sozinho não pode se purificar. Essa purificação, ela é um dom de Deus. Somente através de Cristo podemos ter a oportunidade de fazer isso. Sozinho não importa o quanto a gente tente se lavar. Não importa o quanto a gente finja ser limpo. Deus, ele continua vendo as manchas no nosso coração. E no 26-9 diz o seguinte: como um ladrão se envergonha quando o apanham, assim ficarão envergonhados os da casa de Israel, eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas. Eles dizem ao pedaço de madeira: você é meu pai, e à pedra você me deu a luz, pois me viraram as costas e não o rosto. Mas na hora da angústia, dizem: levanta-te e salva-nos. Onde estão os deuses que vocês fizeram para vocês mesmos? Eles que se levantem, se é que podem salvá-lo na hora da calamidade. Porque os seus deuses, ó Judá, são tantos quanto as suas cidades. Por que vocês querem discutir comigo? Todos vocês transgrediram contra mim, diz o Senhor. Que mensagem! Será se as nossas finanças vão tirar a gente de uma situação complicada? Será se a gente pode confiar somente na conta bancária? Será se a nossa saúde, que a gente pensa estar em dia, vai permanecer assim sempre? Será se a família que a gente tanto ama e que a gente tanto confia vai sempre estar por aqui? Será se os amigos que a gente tanto confia, que a gente confia a nossa vida, que a gente pensa: não, eu posso contar com fulano? Será se na hora do aperto ele vai estar lá para contar com a gente? Será se ele vai estar lá? Será se a gente vai poder clamar a esses outros deuses que a gente coloca no lugar do nosso Deus para nos salvar? Quando a coisa ficar ruim, ficar feia, esses deuses não podem nos ajudar.
Essas coisas passageiras não podem nos salvar. Mas diante de tudo isso, lá em Jeremias 17, novamente, vamos voltar um pouquinho mais à frente no livro aqui de Jeremias. No versículo 7, diz o seguinte: Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. O que acontece com esse bendito homem? Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Bendito é este homem, porque ele sabe que mesmo durante as suas maiores provações, ele está conectado a Cristo. Ele não vai secar, ele vai continuar verde, ele vai continuar ali produzindo frutos. No ano da sequidão, ele permanecerá firme, porque ele está ali completado, ligado ao Deus que transborda a água viva. Nós precisamos ser como esse homem, que coloca o Senhor como os pilares do nosso coração. Que a gente grave com aquela mesma ferramenta dita no início desse capítulo, de ferro com a ponta de diamante, que a gente grave nas tábuas do nosso coração a lei de Deus. Porque assim a gente sabe que a nossa essência, nossos costumes e as nossas futuras gerações irão prosseguir também com os mesmos ensinamentos. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Ele não tem medo. Ele não receia quando as finanças acabam. Ele não receia até mesmo quando a saúde se vai. Porque o pilar que o sustenta é um pilar que não se quebra. Irmãos, o pecado, colocar outras coisas no lugar que pertence unicamente a Deus, no início parece até muito bom. O pecado, ele é libertador até você tentar se livrar dele. E aí a liberdade vai embora, porque ele te segura e ele te impede. Não se deixem ser como o primeiro homem aqui citado, mas que a gente busque ser como o segundo homem, aquele que confia no Senhor. E a gente pode fazer uma referência também a como Paulo se sentia mesmo preso, lá na carta que ele faz aos Filipenses. Ele se sentia preso, ele se sentia ali feliz, porque ele havia recebido a oportunidade de pregar em uma prisão também. E aí você pode se perguntar, como é que uma pessoa presa, ali que passou por tantas situações ruins, foi picado por cobra, naufragou, tudo mais, ele ainda pega e diz, tá tudo bem, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas esse tudo posso que naquele que me fortalece, às vezes a gente lê somente o versículo 13 e esquece do versículo 12, que Paulo vai dizer que passou, que sabe o que é ser rico, que sabe o que é ser pobre, que sabe o que é passar por provações e sabe o que é estar em momentos muito bons, que ele aprendeu a viver nos momentos bons e ruins com Deus. Ele aprendeu que quando ele está ligado àquele que fortalece, os momentos ruins são somente momentos, e os momentos bons também são somente momentos. E nos dois, ele dá glória ao Altíssimo. É isso o tudo posso naquele que me fortalece. Não é tudo posso de posso conquistar tudo, mas tudo posso de eu posso suportar até o pior dos momentos, quando eu estou ligado a essa água viva que jorra sem fim. Outra relação que a gente também pode fazer é os espias. A gente tem 12 espias que foram enviados. 10 voltaram e falaram, lá é muito incrível, a terra é muito boa, a terra de fato ela é tudo aquilo que falaram, mas a gente não consegue conquistar ela não. Nossas forças, nossos exércitos não são capazes. E aí chega 2, corajosos, e falam, se Deus se agradar de nós, a gente consegue.
Se Deus se agradar do nosso coração, a gente consegue. Eu imagino que mesmo se tudo desse errado em seguida, esses 2 homens, eles continuariam seguindo a Cristo, continuariam seguindo a Deus. Porque no início ele fala, se Deus se agradar do nosso coração. Então ele já está colocando, se Deus não se agradar, infelizmente a gente não vai conseguir. Mas se ele se agradar, a gente vai suportar. E aí no final desse, ou melhor, em seguida, após esse segundo homem citado, que é o homem que confia no Senhor, Jeremias ele faz uma advertência também. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos para dar a cada um, segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Essa aqui é outra advertência. Não confie unicamente no seu coração. O seu coração ele é corrupto. Ele é cheio de desejos não fundamentados. E o Senhor conhece o nosso coração. Até mesmo os pontos que a gente nem imagina no quão mal nós somos, Deus conhece esses pontos. Irmão, quero te dizer que Deus ele está querendo também purificar o seu coração. Ele está querendo pegar o seu coração e gravar nele a lei verdadeira, os bons costumes, para que as futuras gerações prossigam também com essa lei e com esses bons costumes, colocando como pilar unicamente aquele que de fato é firme e eterno. Quero finalizar com uma história, mais uma parábola na verdade, né? Não se sabe ao certo se essa história é verdadeira ou não, mas é uma história que pode sim nos trazer uma boa lição. Havia um alpinista, um atleta, fazia aquilo por amor, e certo dia ele resolveu escalar uma montanha que ninguém havia escalado. E ele se preparou, treinou muito e foi. Algumas coisas deram errado e o tempo foi passando, anoiteceu. E ele persistiu, continuou subindo. E em certo momento da sua escalada, ele pisa ali ele se firma numa rocha ali que estava solta e acaba despencando. E nesse momento que ele despenca, ele começa a clamar ao Senhor. E a corda que o segurava novamente se firma, segura. E ele pensa, estou salvo? Estou salvo? Será que eu estou salvo? Senhor, me tire dessa situação. E ele começa a clamar ao Senhor, E aí ele escuta uma voz. Corte a corda. Se você quer se salvar, corte a corda. Sabe o que o homem fez? Ele se agarrou à corda. Ele se agarrou à corda como nunca havia se agarrado antes. E ele se firmou naquela corda como se aquilo ali dependesse de tudo, dependesse da vida dele. Ele se agarra na corda. Estava de noite. Estava frio. A noite passa. Na manhã seguinte, uma equipe vai a resgate e encontra o homem congelado, morto, a meio metro do chão. Às vezes Deus fala ao nosso ouvido o que precisamos fazer, o que precisamos seguir. E a gente se firma na corda, porque estamos com medo. Mas ei, se Deus está te falando para fazer isso, é porque Ele sabe o melhor para mim e para você. Se Deus está te falando para cortar a corda, é porque Ele está logo abaixo, pronto para te segurar. Confie no Senhor. Não tenha medo. Firme a sua vida naquele que de fato pode te sustentar. Porque bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Que Deus abençoe cada um de nós nessa noite, que possamos cada vez mais confiar naquele que pode nos fortalecer. Que possamos ir para nossos lares e durante essa semana refletir nisso, colocando Deus na posição que o pertence, como mestre e guia da nossa vida. Essa é a mensagem dessa noite. Que Deus nos abençoe.